Então, apresentando o vídeo, esse é um vídeo de perguntas e respostas, no qual nós vamos ler as perguntas do dia 8 de julho de 2022, que foi uma sexta-feira, que são as perguntas do chat que estavam lá. O Fábio vai abrir para a gente com uma oração. Então vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao alto, às esferas superiores da espiritualidade, nos conectando com Jesus, com os nossos queridos irmãos espirituais, que sempre nos amparam, nos orientam e nos elucidam sobre as mais variadas questões, os direcionamentos para as nossas vidas e a conduta reta e objetiva que devemos ter na nossa caminhada. Agradecendo a esses irmãos por todo o auxílio oferecido a nós, caminhantes da jornada terrena, seres ainda em evolução, que necessitam desse suporte, desse carinho, desse amor diário, para enfrentarmos todos os nossos problemas, as nossas angústias. Elas são passageiras. No nosso interior, este sim, nossa verdadeira essência, que deve brilhar a cada dia mais, despertando as nossas potencialidades, despertando o que de melhor temos e podemos oferecer para o mundo, para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Que a espiritualidade conosco caminhe neste dia, para que possamos ter gratas elucidações dos questionamentos que virão até nós neste dia abençoado. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Como estão para esta tarde de trabalhos abençoados? Boa tarde, estamos muito animados e muito agradecidos pela sua paciência e pela sua presença. Às vezes é um trabalho de equipe, meus queridos filhos. E como faço parte desta equipe, como não estaria presente? Pode falar, Fábio. Não, só cumprimentar o mentor também, obrigado aí pela disponibilidade, por nos possibilitar também esse momento aqui tão oportuno, né, de aprendizado e de poder levar para as pessoas também um pouco do conhecimento que nós temos, né? Sejamos iluminados nessa tarde. Amém. Que bom te ver assim mais animado, meu querido filho, em relação à semana anterior. Nós sempre estamos do lado de todos vocês. Jamais duvidem disso. Muito bem. Uma pergunta que eu queria fazer, mentor, até foi uma questão que me veio à mente enquanto eu estava selecionando os questionamentos dos irmãos que estavam no chat, né? E eu notei que sempre aparecem muitas perguntas de caráter específico e pessoal, né? Sobre paradeiro de pessoas desaparecidas, de animais desaparecidos, ou pedido de notícia dos familiares desencarnados. E além do pedido de ajuda que a pessoa pode colocar na lista de radiação, o que mais que ela poderia fazer? Como procurar ajuda espiritual de uma forma mais adequada? São alguns pontos que precisamos levar em consideração, meu querido irmão.
A primeira, de qual se trata as necessidades e os objetivos da mediunidade de cada ser humano. Cada ser tem consigo algumas tarefas a serem realizadas. Neste caso, como as perguntas são direcionadas a Portal Passe e toda a sua equipe, precisamos lembrá-los que a mediunidade de Jordelei, ela não é completa, mas ela é apenas uma ferramenta para que a luz se dê às condições reencarnatórias desse irmão e, com isso, auxiliando as programações reencarnatórias de todos aqueles que têm acesso às informações. Diante disso, nós não temos a permissão de, pelo canal mediúnico deste filho, passar algumas das informações, como desaparecidos, ou até mesmo como ser humano ou animaizinhos, porque estaríamos mobilizando uma energia tão grande e trazendo a perda do foco do trabalho de Jordelei. Porque cada vez mais seria ele e vocês procurados para desvendar mistérios, curar feridas, que não seja necessário, e o é, mas estaria muito mais voltada para as manifestações de egos, de vaidades do médium. Então, aquela faculdade que era para ser usada com a intenção de esclarecer e de resgatar, caminha-se para uma faculdade ainda mais dura e difícil, que é a que levará o médium ao conhecimentos, a ser mais conhecidos pelos fenômenos mediúnicos. Então, de desaparecidos, tanto encarnados como animaizinhos, a faculdade de Jordelei não comporta estas informações para a sua segurança. Agora, veja que isto ocorre por demais e é daí que vem a dúvida. Alguns irmãos conhecem os fenômenos mediúnicos que ocorrem em outros países. Na América do Norte, por exemplo, as faculdades mediúnicas ainda caminham em uma velocidade muito mais lenta do que as informações e os trabalhos mediúnicos realizados aqui em nosso país, como exemplo. Aqui já trabalhamos não mais a crença do mundo invisível, não mais a comunicação com os desencarnados. Trabalhamos agora orientações de cunho moral. O período em que necessitávamos expor as faculdades mediúnicas para os efeitos físicos e de adivinhações já passaram. E assim se dará em todo este globo terrestre, a cada dia, a cada ano, a cada década e a cada século. São fenômenos importantes, necessários, mas que não se dissemina mais de uma forma tão extensa em nosso abençoado país, como em outras regiões. A maneira mais fácil de procurar ajuda é através da oração, através da mentalização, através dos processos mais cautelosos e que o corpo terreno e a vida na matéria proporciona. Vocês sabiam, meus queridos filhos, que nós ainda guardamos tanto a ser dito que quando alguém que amamos desaparece, damos conta que talvez não os veremos mais.
O mesmo se processa no momento dos desencarnes. E então fica ali no nosso consciente inúmeras frases, interrogações, vontades que ficaram guardadas, às vezes por vergonha, outras vezes por coragem, ou talvez até por não ter ido procurar o nosso amigo, nosso irmão, nosso pai, nosso filho, nossa mãe, em dizer: você está bem? Eu estou aqui. Se precisar de qualquer coisa, eu te ajudo. Mas estes pedidos nós sentimos, mas a respeito, por Jordelei, não podemos responder. Quando o mentor começou a responder essa questão, me veio muito na mente o nosso espaço que a gente tem no Portal Paz, né? portalpaz.org, lá nós temos uma seção para colocar os nomes das pessoas, né, para irradiação. A gente faz esse trabalho de irradiação todas as terças à noite, então colocarem os direcionamentos lá das pessoas, né, dos animaizinhos também, para que eles possam encontrar, né, o caminho de volta ao lar, se assim for o desejo mesmo da espiritualidade e também o propósito, né? Então coloquem seus nomes nas irradiações para receberem essas energias que vão ser sempre muito benéficas. Veja, o Portal Paz já tem um alcance grande. Podemos pegar os nomes e serem passados ao Portal Paz, talvez até com fotografias. E aqui poderemos nós reservar 1 ou 2 minutos para falar, para mostrar, para que se a audiência tiver informações, que contate, que entre em contato. Então, assim, poderemos ajudar também. Excelente. Então, eu vou passar para as perguntas do dia 8 de julho de 2022. A primeira é do Renan Felipe. Ele fez uma pergunta em 2 partes, mas vou ler as 2 partes em conjunto. Sempre quando estamos querendo fazer uma pergunta e dormimos logo em seguida, essa pergunta é respondida pelos espíritos através do sonho criado pela mente, ou quando saímos do corpo e vamos para o mundo espiritual? Então, a primeira pergunta dele é se, durante o sono, as perguntas são respondidas pelos sonhos, né, criados pela mente. E a segunda parte é: como saber se eles responderam minha pergunta inconscientemente e qual foi essa pergunta? Bem, precisamos informar e lembrá-los que, claro, a ciência fala muito sobre as questões do sono, as fases do sono e a maneira que se processa as imagens, as lembranças e os acessos. E todas as informações são corretíssimas. Mas também precisamos lembrar que o ser inteligente, que preserva, que guarda, que retém as informações, o ser pensante é o espírito. E este projeta-se para longe do corpo. Mas como ele fica ligado a um veículo, a um liame muito pequeno, que chama-se de cordão de prata, todas as informações vividas no mundo espiritual são armazenadas no inconsciente e no subconsciente do cérebro que está lá captando as informações, como um grande computador recebendo downloads de informação. Nesse processo todo, as respostas são oferecidas por trabalho ou até mesmo por resposta direta. Então, todas as respostas às suas perguntas, às suas indagações, são respondidas ao ser inteligente que retém a informação, que guarda a informação. Agora, aonde a informação fica armazenada, aí sim dependerá
do merecimento e de quão importante será aquela informação para o momento atual de vivência. Então, desta forma, movimenta essas energias de forma muito intensa e rápida. Quando as respostas não agregam ao estado natural vigente do momento, estas informações são colocadas como energias, trazendo mais coragem, mais resiliência, mais resignação, ou até mesmo alguns relâmpagos rápidos de intuição de como pensar, de como produzir, de como fazer ou de como ir a determinada situação ou local. Agora, a última parte, qual a pergunta? Essa só quem a formulou poderá responder. Ótimo. O Marcos Henrique Rabelo perguntou assim: existe relação entre mediunidade de cura ou ter um fluido magnético mais abundante com sexualidade? A sexualidade, ela ainda precisa ser muito trabalhada, discutida e estudada. Ela ainda é vista como um tabu. Porém, os momentos vigentes da atualidade, eles mostram uma possibilidade muito grande através da sexualidade. Então, jovens, crianças, sexualizam-se já, querendo parecer maiores ou até com aparências mais sensuais. Este despertar cada vez mais precoce demonstra uma necessidade muito grande de cada vez mais abordarmos e comentarmos livremente, sem os pudores, as vergonhas, aos quais muito falou-se sobre sexualidade. Questiona-se sexos, questiona-se gostos, questionam-se opções, mas não solucionam a mente ávida por conhecimento. Veja que a energia sexual é a energia mais forte, mais vibrante e mais poderosa que existe no universo, pois ela é capaz de produzir a vida. É através da energia sexual que forma-se a vida. No instante em que um casal se reúne, ou mesmo durante a fecundação in vitro, existe um ato gigantesco de amor e de respeito por aqueles que ali optaram realizar, porque é com o intuito de gerar e dar seguimento na vida. Então, naquele instante, a energia que percorre o corpo humano é muito intensa. E esta intensidade energética ativa todos os meridianos, os nadis, os chakras, de uma intensidade tão bela que começa a produzir movimentos na Kundalini, que é a energia primordial da ascensão, da compreensão, da evolução espiritual. Estudado por muitos estudiosos na linha oriental do conhecimento espiritual. Porque até nisso o planeta se separou, os conhecimentos do Oriente com os conhecimentos do Ocidente. Veja o quanto ainda temos que fazer neste plano ao ponto de unificar uma coisa só. Por exemplo, algumas filosofias de vida como o Tantra, por exemplo, ao qual recomendamos e sugerimos para que Jordelei estudasse, para compreender, para entender e para isso ampliar o seu conhecimento para cirurgias espirituais. Ele promove no organismo a energia capaz de curar, a energia curadora. Porque a vida, quando surge,
ela surge para curar. Então, esta energia canalizada através da mentalização, da meditação, do convívio, do contato com os seus amores, gera e produz uma gama energética intensa e bela, fazendo com que até uma relação sexual possa ocorrer de forma muito mais pura, bela e digna de uma cura emocional, psicológica, espiritual, mas acima de tudo, física, daqueles que se entregam unidos com um único propósito. Veja que neste ponto não estamos abordando o desejo como uma energia única, mas a união, a força, o amor. Esse magnetismo, meu querido filho, ele produz, sim, capacidades de que espíritos da luz, operadores do Cristo, possam usar esta força magnética para intensificar cirurgias espirituais. Por isso, cabe muito ao médium de efeitos físicos sempre estar em equilíbrio com o todo. E com o todo também é com o seu hábito, com a sua evolução também sexual.